hoje o entendimento. Ontem, o desperdício, hoje a parcimia. Ontem, a ociosidade, hoje a diligência. Ontem, a sombra, hoje a luz. Ontem, o arrependimento, hoje a reconstrução. Ontem, a violência, hoje a harmonia. Ontem, o ódio, hoje o amor. Dai-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrear, acentuando. Ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. André Luiz. Então, com essa mensagem que mostra que ontem, né, das sombras, que a gente possa ser luz hoje, que possamos então refletir para o nosso ano que está para vir, para o nosso melhoramento, e que possamos realmente aproveitar a nossa reencarnação e vivenciar o aqui, o agora, da melhor forma, com o amor. Vamos se conectar então agora com a espiritualidade, com o nosso Criador, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão maior, que está sempre conosco nos seus ensinamentos, nos seus exemplos. Que possamos aproveitar todo o seu ensinamento do amor, do perdão, da compreensão, dentre outras virtudes, para que nossa jornada seja mais leve e que possamos ter resignação nos nossos desafios de cada dia, compreendendo que existe um Pai amoroso, onde nos fornece o nosso anjo protetor, que nos inclui, nos ampara nas experiências da nossa vida. E essa espiritualidade benfeitora, que aproveita e agora harmoniza cada um de nós, nos trazendo paz, compreensão, para que o nosso palestrante possa ser intuído e amparado e trazer a mensagem a cada um de nós, da melhor forma, para o nosso ensinamento. E que ele possa ser amparado e intuído. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. E assim, então, damos início à expositiva dessa noite, confiante em Ti, Deus, e que Jesus esteja sempre conosco, que assim seja. Então, hoje, a expositiva é com Carlos de Pomerode, a qual ele vai falar parábolas e ensinamentos do Cristo. Seja bem-vindo. Obrigado, Tati. Obrigado a todos. Uma muito boa noite. Na verdade, essa palestra é as parábolas e ensinamentos do Cristo, mas aí ficou muito longa. Eu resumi para hoje, então, somente os ensinamentos de Jesus, Mateus. Tá? Na verdade, essa palestra ela já surgiu há cerca de uns 20 anos atrás ou mais. Por quê? Eu estava lendo um livro cujo nome eu não me recordo. E esse livro, ele elencou uma série de ensinamentos do Cristo, tais quais estão aí, e eu fiquei fascinado, maravilhado, porque é comum a gente pegar um tópico e explaná-lo, ou estudá-lo, né? Analisá-lo, procurar compreender. Ótimo, mas quando você pega ele de uma forma coletiva, tal qual eu coloquei, postei, fiz aqui, poxa, a gente fica até maravilhado. Quantos ensinamentos! Porque se pedimos para qualquer pessoa, fale-me sobre alguns ensinamentos do Cristo. Vão dizer um, vão dizer outro, vão dizer 3, vão dizer 4, talvez 5, mas olha quantos tem. E aí eu sempre fui muito de emprestar livros, e aquele livro eu emprestei para algumas pessoas, porque eu fiquei fascinado por esse livro, e alguém não mais me devolveu, e eu não mais encontrei outro igual. E um dia, estando na USP, lá em São Carlos, aí um dentista, Dr. Braguion, lançou um livro, estávamos falando, eu folhei, eu vi isso aí, essa coletiva, também assim, de ensinamentos, eu disse, quanto é que é o livro?
disse, não, nada, esse é teu. Aí ele me deu mais 10 ainda para eu distribuir para amigos. Então, felizmente, hoje já tenho recolhido. Então, vejamos. E, a propósito, eu sei, é uma tremenda falha minha. Eu adoro responder perguntas. Adoro, sempre no final. Mas eu geralmente já estouro o tempo. E se eu ainda abrir, e às vezes uma pergunta cuja resposta seja um pouquinho mais demorada, eu sei que vai ter gente querendo o meu scalpo aqui já, né? Já estou escapando por pouco há muito tempo. Mas hoje eu vou ver se eu consigo terminar um pouquinho antes para que possamos, pelo menos, fazer uma ou duas perguntas de resposta. Então, em Mateus, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Para que nós tenhamos essa luz e que a nossa luz brilhe, é necessário que nós a conquistemos. Essa luz nós conquistamos com as boas obras. Quanto mais boas obras, mais luz. 5:25. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que te não entregue ao juiz e esse te mande à prisão, de onde não sairás enquanto não tiveres pago até o último ceitil. Tanto as parábolas quanto aos ensinamentos, é óbvio que, como Jesus também falou, a letra é morta, o espírito é que vivifica. Nós devemos pegar o espírito dos ensinamentos, que os judeus, eles viam, o grego não, ele via tudo pela parte objetiva, os gregos. Mas os judeus, eles viam tudo pela parte simbólica, né? Muito simbólica. Então, nós precisamos buscar a questão espiritual dos ensinamentos. Então, aqui de início, reconcilia-te com o adversário. Ninguém precisa nos dizer que para que nós possamos ter paz, é necessário que eu esteja em paz. E para que eu possa estar em paz, é necessário que eu esteja em paz com o mundo, ou seja, com todos. E eu não vou conseguir ter paz enquanto eu tiver um desagravo com alguém. Então, só a partir disso já nos dá a entender a importância de nós nos reconciliarmos. Mas Jesus continua, enquanto estás com ele a caminho. Por quê? Qual a importância de eu estar com ele a caminho? Porque vamos supor que eu tenho um inimigo, ele morra antes de mim. Ele vai do lado de lá, eu não vendo ele vai poder criar uma série de situações para me prejudicar. Então, eu não... Aí, quando a gente acha, ainda bem que morreu, já morreu tarde, já devia ter morrido antes, errado. Orai. Se eu não me reconciliei, ore por ele. Nós vamos ver logo a seguinte, no orar pelos inimigos. Para que te não entregue ao juiz e esse te mande à prisão, de onde não sairás enquanto não tiveres pago até o último ceitil. Porque muitas vezes, se o problema foi grave, eu posso ser vítima de uma obsessão e fazer coisas terríveis, obsediado. Então, é muito importante buscar nos reconciliar com os nossos inimigos. E hoje a gente vê muito disso, infelizmente, em família. Em família. Não tenhamos problemas com ninguém. E, às vezes, o nosso orgulho não permite que a gente peça perdão. Mesmo estando certo, para que haja uma reconciliação. Mas eu criei particularmente uma tática há uns 40, 35 anos atrás, quando conheci o Espiritismo, descobri a importância do perdão. Então, o que eu faço? Eu oro por eles. Tenho um desentendimento aqui com alguém, pronto, já saio já orando. Senhor, abençoe esse nosso irmão, dando a ele muita luz, muita paz, energia positiva, saúde, entendimento, que isso vai acalmar ele também. Não jureis,
Desculpa, Mateus 5, tudo isso aqui está em Mateus, todos esses ensinamentos. 5, 34 a 37. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Aqui onde eu peco muito, gente, eu gosto de falar. E não, às vezes é muito mais importante a gente ficar no sim, sim, não, não. A menos que isso, obviamente, seja uma explicação. Aí a gente deve demandar um bom tempo para que seja perfeito. Mas, de um modo geral, quando a gente fica dando muita explicação, muita desculpa, principalmente, a gente tem uma culpa também, né? Mas muitas vezes podemos resumir ao sim, sim, não, não. Porque acaba que muitas vezes nós criamos ali, às vezes, uma historinha, e esta historinha não é também tão verdadeira assim, né? 5, 39 e 40. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. E ao que te arrancar um manto, não recuses a túnica. É óbvio, né, que a gente procura reagir, mas muitas vezes a reação termina numa uma tragédia. Às vezes o bom senso de cada momento é que devemos sempre ter o bom senso para avaliar a situação. Mas uma coisa é certa, quando nós agimos assim, nos dá a entender que nós somos desprendidos e temos outros valores maiores do que eles podem nos tirar. E, além do mais, ele vai pegar, vai embora e esquece que nunca mais o viu. Mas cada caso é um caso. 5,42. Dá a quem te pedir e a quem tomar o que tens, não o tornes a pedir. Dá a quem te pedir. Quantas vezes, às vezes a gente vê gente pedindo uma esmola, um dinheiro, cada caso é um caso, né? Mas o importante, quando alguém pede e eu o ajudo, por todo o bem que fizerdes, receberás o cento. Não quer dizer que eu dei R$1 e eu vou receber 100 de volta. Não. É em bênçãos. E a gente, quando faz uma coisa boa, todos nós sentimos uma coisa agradável, uma energia muito boa vindo a nós. Isto nós sentimos. É só a gente parar para analisar, sentir que nós sentiremos essa energia. 5, 43, 45. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Há outras passagens que está em Mateus, também está em Marcos, Lucas, né? Eu não lembro quem escreveu dessa maneira. Eu gravei de uma outra forma. Ouviste dizer, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos afirmo que, eu, porém, vos digo, amarás o teu próximo, assim como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e todos os profetas. Então, antigamente, essa questão de você bater, alguém te bateu, você bater de volta, né? Ação e reação, ela nunca termina. Nunca. Ela sempre irá mais adiante. Agora, quando eu passar, como ele diz aqui, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Nós não estamos nesse quilate evolutivo para amar os nossos inimigos, mas já podemos orar por eles, o que já é um grande avanço. O mais importante é a gente não tratar de persegui-los, né? Não querer retribuir o mal, nos vingando. A vingança também nunca terá fim, porque ele me fez o mal, eu farei o mal a ele, ele fará outro mal maior e assim sucessivamente, até que a coisa chegue num patamar intolerável. E quando eu, pelo menos, procuro esquecer, já não procuro vingança,
não procuro retribuir, já é um grande passo. E se eu ainda orar por ele, já é um passo maior ainda. E é assim que nós vamos caminhando até chegarmos um dia a aprendermos a amá-los. Porque é muito comum o nosso inimigo de hoje, amanhã pode vir a ser o nosso grande amigo, o nosso maior amigo. Quantos exemplos a gente já teve na história, principalmente nós, conhecedores da reencarnação, quantos casos, né, que a gente viu de pessoas que se odiavam lá atrás, e Deus, que sabe o que faz, une os grandes inimigos, e a gente vê muito isso hoje em dia, porque nós estamos às portas da nova era, né, e da era da regeneração, e para que nós possamos entrar, nós devemos estar limpos. Então, grandes inimigos de ontem hoje estão nascendo juntos, reencarnando juntos na mesma família. Por isso que a gente vê muito em família essas questões inimizadas, profundas até, né? Porque são grandes inimigos de ontem, mas eles vão ter que aprender a se tolerarem. E então é assim que a gente começa a caminhar para aprender um dia a amá-los. 5:48. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. É lógico, nós sabemos que essa perfeição é relativa. Impossível alguém atingir a perfeição do Pai Celestial. Mas o importante para nós, o que Jesus está aqui dizendo, esforcem-se para serem perfeitos. E a gente sabe que a perfeição, o primeiro passo, e os grandes passos são dados no caminho do amor, baseados, fundamentados no amor. Porque Deus, que é a perfeição, também é amor. Deus é amor. Mas importante para nós é que a gente se esforce nesse caminho. 6:01. Não deis vossa esmola para serdes vistos pelos homens, porque assim não tereis recompensa do vosso Pai Celestial. Então, muitos, quando vão praticar uma obra de caridade, buscam fazê-lo publicamente. Antigamente, os sacerdotes, no tempo de Jesus, e mesmo até os dias de hoje, nós vemos muitos exemplos assim, mas naquele tempo, os sacerdotes faziam o seguinte: eles sempre tinham uma comitiva com ele, pelo menos umas 2, 3, 4 pessoas, né, que o acompanhavam. E um era um tocador de tuba, seria hoje uma corneta, né? Então, quando o sacerdote via alguém sentado ao chão, pedindo uma esmola, ele parava, aí o tocador, é um negócio aí de chifre, sei lá, qualquer coisa, tá? Mas é uma tuba. Ele tocava, chamando a atenção de todo mundo para que todo mundo olhasse. Aí o sacerdote tirava do bolso um saquinho de moedas e o dava. Aí todo mundo, como ele é bom, como ele é generoso, como ele é caridoso. Então, este teve o seu orgulho, né, amplamente estendido e visto a sua obra, já ganhou a sua recompensa. Então, o orgulho dele está inflado, está ao máximo, então já teve sua recompensa. Agora, quando você o faz, como nós veremos logo mais aqui ainda, logo em seguida, já, 6:03:04. Como dar esmola? Quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, para que a vossa esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, publicamente vos recompensará. Então, esse publicamente vos recompensará pode ser no momento em que a gente esteja doente, pode aliviar nossa dor, nosso sofrimento, abreviar o tempo da doença, né? São bênçãos.
Às vezes a gente busca um emprego, procura, pode nos dar uma força num momento de desesperação, né? Tudo isso Deus sabe, é como eu sempre digo, Deus sabe o que faz. E nós, muitas vezes, nem sabemos o que pensamos, né? Então, que não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Ainda seguindo nesse sentido, como orar? Quando, Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Quando orar, entrai no vosso quarto e fechada a porta, falai com o vosso Pai. Então, a conversa é entre Deus e eu. Eu não preciso ir a uma igreja para orar. Então, Jesus subiu um monte, Jesus buscava a beira dos lagos, a beira do mar, né, dos mares, para falar, para orar, principalmente subir os montes para orar. Aí, subindo para orar, nós vemos vários exemplos nesse sentido, né? Não há um lugar especial. O importante é que você esteja compenetrado. E não precisa, como ele continua aqui, no capítulo 6, 7 e 8. No capítulo 6 ainda, os tópicos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, pois o vosso Pai sabe que vos é necessário antes que o peçais. Deus sabe do que nós precisamos para aquele momento. E às vezes a gente pede, Senhor, afastai de mim esse cálice, afastai de mim esse problema, me ajuda a ver. É importante que a gente peça sabedoria para resolver, forças para superar os obstáculos, né? Não para que ele resolva. Me abençoe dando-me forças para superar, me inspirando para resolver. Capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Sabemos da parábola do mal pagador, né? Então, normalmente nós somos medidos pela mesma medida com a qual nós medimos aos outros. Né? Como é que eu posso pedir o perdão para mim se eu não perdoei a quem me prejudicou? Isso é um grande passo para nós aprendermos a perdoar. Eu lembro, há mais de 35 anos atrás, quando eu conheci o Espiritismo, e havia umas pessoas, em especial parte integrantes de uma família, uma mesma família, com os quais as nossas energias eram bem diversas. Não vou nem dizer que eu odiava nem nada, né? E eu lembro bastante sobre essa questão, a importância do perdão. Então é fácil eu, nas minhas preces à noite, eu pedi, Senhor, abençoe a nossa irmã Tati, abençoe o nosso irmão Flávio, desculpa, deu um branco agora, é que é começo do ano, né? As festas ainda nem acabaram, o Pomerode está em festa, até hoje ainda. Então, eu sou de Pomerode, como vocês sabem, né? Então, então é fácil orar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, familiares, colegas de trabalho, as pessoas que nós estimamos. É muito fácil. Mas é difícil orar pelos nossos inimigos. E aí, eu lembro muito bem que por 3 meses, gente, não é 3 dias, nem 3 semanas, por uns 3 meses eu tentei incluí-los nas minhas preces para que fossem abençoados. Eu levei 3 meses, mais de 3 meses. Tá? E no dia que eu consegui, gente, parece que eu perdi um peso de 1 tonelada.
Eu estou falando de algo que aconteceu há mais de 35 anos e parece que aconteceu ontem. Aí eu vi a importância, aí eu comecei a praticar. Então, eu costumo, às vezes, quando eu passo pela rua, eu vejo uma senhora idosa, um senhor idoso, alguém doente, alguém deficiente caminhando, né? Então, eu já, mesmo passando de carro, Senhor, abençoe o nosso irmão, dando a ele muita luz, muita paz. Nunca vi, não conheço, não sei quem é, mas me faz um bem tão grande isso. Isso pode acontecer 5, 10, 20 vezes por dia, ou até mais vezes, né? Mas é legal, é tão bacana isso, você emanar essa energia, porque sai, quando você faz isso, nós somos energia. Tudo no universo é energia. A matéria é energia agregada, energia coagulada. Einstein falou isso. Matéria é energia coagulada ou congelada, né? Então, tudo é energia. E quando nós fizemos isso, está saindo de nós uma energia em direção. Senhor, imaginem eu vendo o Flávio sentado debaixo de uma marquise, num dia de chuva, pegou lá numa loja um papelão de uma geladeira, alguma coisa, ele lá, né, triste, mal vestido, com farrapos e coisa e tal. Eu passo assim no meu carro, tranquilo, dentro dele, né? Então, eu vejo ele lá, aí eu, Senhor, abençoe esse nosso irmão, não sei que é o Flávio, não sei o nome dele, só estou usando ele aqui, eu gosto de usar ele não sabe disso aí. Mas, abençoe esse nosso irmão, dando a ele muita luz, paz, espírito, energia positiva, saúde e entendimento. Vai sair de mim uma energia, vai ele, e à noite eu fiz isso pelo Flávio, eu fiz isso pela Tati, eu fiz isso pelo... Bom, fiz isso por uns 10, pela Lise, né? Todos eu encontrei na rua numa situação difícil. E eu passei por eles e abençoe, abençoe, abençoe. À noite, quando eu for dormir, do Flávio, da Tati, da Lise e de todos os demais que eu para os quais eu emiti uma energia positiva, sairá deles uma energia de agradecimento que me envolverá e me dará muita paz. Isso é para com todos. Há um fato muito lindo do Chico Xavier comentando exatamente isso aí por uma pessoa que orou, porque Chico, gente, eu vou passar do horário. O Chico estava um dia indo para a fazenda onde ele trabalhava, correndo, né? Aí uma senhora disse, Chico, 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 ele estava atrasado, né? Eu não posso, na volta. Aí Manuel chegou, o Chico parou ele lá. O que está acontecendo com você? Você não vem, Manuel, eu estou atrasado com o meu trabalho, eu estou correndo para chegar lá, né? Ele, Chico, o que é mais importante, o teu trabalho ou resolver o problema que está preocupando essa senhora? Chico parou, pensou, tá, voltou caminhando. Senhora, pois não. Chico, seu Chico, eu estou com um gravíssimo, eu estou sentindo, eu não lembro se é uma dor, uma doença, alguma coisa, é um problema sério de saúde. Ou acho que era até com o filho, se eu não me engano, que estava em febre. É que são tantos casos de lembrar, mas vamos supor que seja o filho em febre, ardendo em febre. E naquela época, não tinha assim, não era que nem hoje você chegar, pegar o carro, vai até o posto, leva lá um postinho e já tem um médico atendendo, já sai de lá medicado. Não, né? Então, vivia no interior, né? E era distante, tudo. Aí, o Chico pensou, mas como é que foi? Aí veio o doutor Bezerra de Menezes e passou uma receita. Aí ela olhou para a receita e disse, mas, seu Chico, eu não tenho dinheiro para comprar esses medicamentos. Bom, agora o Chico também sem dinheiro e também vivia duro, né? Só ganhando, né? O que ele ganhava ainda ajudava muita gente e nem sempre tinha dinheiro com ele. Aí ele pensou assim, mas meu Deus, o que eu vou fazer? Posso fazer agora para a senhora? Aí o doutor Bezerra disse para ele, Chico, peça ela para rasgar essa receita, dobrar,
e rasgar em vários pedacinhos, coloque esses pedacinhos, vai colocando dentro da água de manhã, de tarde e de noite para ela dar, então, essa água de beber. E aí, ótimo. E aí, Chico voltou à corrida dele para chegar ao trabalho. Só que aí, quando ele estava um pouquinho mais adiante, Emmanuel chegou para ele, parou ele novamente, ele, Chico, você observou uma coisa? Ele parou, pensou, ele se voltou e viu ainda a senhora. Aí ele viu dessa senhora sair uma energia e envolver ele. Ele sentiu uma paz, uma felicidade, algo tão gostoso, tão agradável, tão grande. Então, Emmanuel explicou para ele, tá vendo, Chico? Quando a gente faz o bem, sai dessa pessoa, de todas as pessoas, uma energia de agradecimento que nos vai envolver a todos. Isto é da lei de Deus. Então, o que de mais fácil nós podemos fazer é orar pelas pessoas e cumprimentar. Hoje está difícil alguém, a gente passa por alguém chega bom dia, boa tarde. Puxa, quando a gente passa, eu passo às vezes por alguém e diz bom dia, a pessoa olha para bom dia, parece meio atrasado, mas um bom dia todo empolgado, porque parece que as pessoas perderam esse hábito. Ah, você está vendo ali alguém varrendo a rua? Bom dia! Bom dia, chega numa empresa, está lá a faxineira, bom dia, ela até vai olhar, meu Deus, quem é essa pessoa? Porque não está acostumado a receber os cumprimentos. Seis 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem podem corroê-los e os ladrões roubá-los. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Alguém que quer só jogar na loteria para ficar rico, quer ficar rico toda semana. Então eu conheço gente que vai lá, joga aqui, joga ali, né? Aí chega segunda-feira, vai olhar o resultado, pá, depressão. O final de semana está alegre, porque está na iminência de ganhar. Pode ganhar, tem 50% de chance de ganhar e 50% de não ganhar. Chega segunda, aquela frustração, pronto. Depressão aquela segunda-feira. Por quê? Não ganhou. Né? Então, vamos colocar o nosso tesouro nos verdadeiros valores. A importância está nos valores, ao que a gente dá de valor, ao que a gente valoriza, o que é. Então, existem os bons valores, os valores corretos. E não criemos fixações, né, que podem vir a trazer muita angústia e tormento para nós. Né? Eu tenho aquela fixação, eu sempre digo, eu acho que eu sou uma pessoa trans, socialmente falando. Por quê? Eu sou um cara rico num corpo de pobre, porque eu penso como rico, gasto como pobre. Então, aquele desejo, a gente deve ter aspirações? Sim, eu devo ter. Eu devo querer ter um carro melhor, uma casa na praia. Posso aspirar a isso? Posso ter um sítio? Posso. Mas eu tenho que trabalhar para isso. E tenho que ter o meu tempo também para mim, para a minha família, para meus amigos, a minha diversão, né? Então, tudo com equilíbrio, não aquela coisa desenfreada, uma obsessão, porque eu me torno obsessor de mim mesmo pelas coisas pelas quais eu tenho uma obsessão. Eu estou me auto-obsediando, criando uma obsessão para mim mesmo. Tudo com muito equilíbrio. Trabalhar, quanto mais puder, melhor. Quanto mais trabalho, não tem problema nenhum. O trabalho não mata ninguém. Os acidentes, sim, mas o trabalho não mata ninguém. Ninguém nunca ouviu falar de alguém que morreu trabalhando. Ponga nisso, os acidentes acontecem, pode acontecer, né? Mas pode acontecer em casa também. Então, preocupemos-nos com o que realmente é o nosso tesouro. 6,25, porque a gente vê casos de pessoas que foram muito ambiciosas na vida, ao desencarnarem. Chico falava muito sobre isso.
Eles vão em lugares onde praticamente é só lama. A lama é o que eles davam valor. Não é a lama propriamente dita, a lama em si. Mas era só dinheiro, 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 dinheiro. Explorar os próximos para ficarem ricos. E há aquela passagem também daquele que Jesus falou, o cara que, minha alma agora descansa em paz, né? Teus celeiros, os silos estão cheios, repletos. Naquela época, quem tinha muitos alimentos tocados para vender eram pessoas ricas, né? Teus celeiros estão cheios, estão fartos, agora descansa minha alma, né? Então, Deus chega e diz, louco, esta noite mesmo tomar-te-ei a alma, né? Então, também não quer dizer que quando a gente parar para pensar, agora vou me aposentar, já vai morrer também. Não é assim, não é nem 8 nem 80. A gente tem que procurar o espírito da coisa, né? É a questão do ser útil, nunca deixar de ser útil. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, do que haveis de comer ou do que haveis de vestir. A preocupação não traz solução. Tem gente que às vezes não dorme à noite por causa de um problema no dia seguinte, né? Então, em tudo, buscar o equilíbrio. Nosso Pai nunca vai nos abandonar. Nós nunca estamos sozinhos. Ninguém nunca, jamais estará sozinho. Vós tendes uma nuvem por testemunha. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as mais coisas vos serão acrescentadas. Agora que é importante a gente entender o que é o reino de Deus e o que é a sua justiça. Quando nós buscarmos isso, que isso se tornar a tônica principal da nossa vida, aí chega aquele momento que nem disse o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Lembram? Então, nós nos transfiguraremos. Então, então tem a questão dos valores aqui, mais uma vez, falando dos valores, dar importância aos reais valores. Né? 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A cada dia já basta o seu mal. É aquilo que eu falei antes. Tem gente que perde, às vezes, uma noite inteira de sono por causa de um problema do dia seguinte, né? Isso não adianta. A minha esposa sempre dizia, às vezes, quando eu estava diante de uma dificuldade meio grande, assim, né? Ela olhava para mim e dizia, pô, Carlos, tu não tá nem aí, né? Por ti pode cair o céu, né? Que tá tudo bem, né? Eu disse, meu Deus, se cair o céu, o que eu vou poder fazer? Nada, né? Então, é importante termos o equilíbrio, né? Tem uma piada que eu achei muito engraçada. Um judeu, Mustafa, estava preocupado. Ele a noite inteira, quer dizer, não a noite inteira, mas por um bom tempo da noite, ele andando de um lado para o outro da casa, né? E a esposa já incomodando isso. Aí ela chegou para o marido, meu marido, Mustafa, o que tu tens? Por que tu estás assim? Mustafa preocupado, porque eu tenho uma dívida com Jari e Mustafa não tem dinheiro para pagar. E isso vence amanhã e eu não tenho dinheiro para pagar. Mustafa, liga para ele e diz para ele que tu não tens o dinheiro para pagar amanhã e deixa ele preocupado perder a noite de sono e vem dormir tu. Transferiu o problema. As mulheres, né, com seus instintos maravilhosos, né? Então é isso. E hoje nós vemos muita gente à base de ansiolítico, ansiedade. A gente sabe, a depressão é algo ao qual nós estamos presos ao passado. A ansiedade são os medos futuros. Medo, tudo
tudo isso está apenas aqui dentro de nós, em nossas mentes. Sócrates, é como eu sempre digo, disse uma das coisas mais importantes da vida para nós. Mente sã, corpo sã. É absolutamente impossível você ter uma mente sadia e um corpo doente. O que são os medos? Basicamente, se você fizer uma enquete, 99% vai ter medo de morrer. Meu Deus, se eu não tenho medo de morrer, se o anjo da morte chegar aqui agora, Carlos, eu vim para te buscar. Vem embora, demorou. Por que demorou tanto assim? Quanto mais rápido eu for agora, mais rápido eu vou reencarnar na próxima. Já vou estar daí num novo ciclo evolutivo, né? Então, se eu perder o medo da morte, o que eu não posso fazer é apressar essa morte. E isso é um dos maiores crimes que eu posso cometer, porque o suicídio, esse que é o templo de Deus. E quando eu cometo suicídio, eu estou destruindo o templo de Deus. E, infelizmente, como o Divaldo Pereira Franco tem dito, e muito, até postei no nosso grupo hoje ainda, o Divaldo falando, ele não está, o seu está, na Eliane está, né? Nosso grupo ainda eu fiz uma postagem do Divaldo falando isso. Em 2005, as mortes, principalmente por suicídio, vão aumentar consideravelmente por causa de questões de ansiedade, depressão, tá? E a gente eu vejo isso por Palmeiras. Hoje não estão sendo mais divulgados, mas quem é de lá, as bocas, né? Morreu fulano, morreu ciclano, né? Se suicidaram. Então, estão aumentando, sim, e muito em jovens. Muito em jovens. Não julgueis para não serem julgados. Como nós amamos fazer isso. Tá vendo aquela pessoa lá? Ó, ela fez isso e aquilo. Vocês sabem por que a gente gosta de fazer isso? Porque quando eu estou dizendo, essa pessoa fez isso e aquilo, eu estou dizendo para essa pessoa com a qual eu estou conversando, essa pessoa fez isso e aquilo, tá vendo? Eu sou muito melhor do que essa pessoa. Eu não faço essas coisas. Às vezes é isso, né? Mas, pois com o juízo com que julgardes, terás julgado. E com a medida com que medirdes, também medirão a vós. Tira primeiro a trave do teu olho, para então cuidares de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Às vezes a gente tem uma trave e não percebe, não vê, mas vê um arqueiro no olho do nosso próximo, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos as festas. Pérolas aos porcos. Não julgai pérolas aos porcos. O que Jesus quis dizer isso? Ninguém vai pegar em São Vicente e jogar pérolas aos porcos. As pérolas são algo valioso. Então, a gente às vezes ama discutir, né? Aí a gente tem na família, quer ver, eu sou espírita, o meu irmão é católico, a minha irmã é protestante, né? E assim vai. Aí cria aquela confusão. Né? Como diz o Chico Xavier, eu acho que tem um problema aqui, eu não encostei em nada. Tá? Como diz o Chico Xavier, meu Deus, agora me deu até um pequeno branco aqui. Uma pessoa, para ser um cristão, não precisa ter um rótulo, ou seja, uma identidade religiosa, como dizia o Chico Xavier, desculpa, né? Não precisa ter um rótulo, ela já está no caminho do bem. Isso é importante, a religião é para nos levar no caminho, conduzir o caminho do bem. Se você está no caminho do bem, não importa a religião a qual você segue. Então, é uma boa pessoa, ela é católica, está feliz lá? Ótimo! Ela está na religião luterana? Ótimo! Porque eu posso afirmar isso, porque quando eu conheci o Espiritismo,
Eu também queria sair por aí transformando todo mundo. Pessoas não me aguentaram mais, porque eu só falava do espiritismo, eu queria transformar todo mundo. Aí eu entendi que não é bem assim. Assim como eu quero ser respeitado nos meus postulados, eu tenho por obrigação igualmente respeitar os postulados com quem quer que eu esteja conversando. Então eu devo aprender a respeitar. Se a pessoa quer saber alguma coisa, eu tenho que estar disposto, e estou, a explicar, a conversar a respeito. Ótimo. Carlos, eu gostaria de entender o espiritismo. Beleza, vamos sentar aí. Ótimo. Para quem venha. Então, eu vou distribuir as minhas pérolas com essas pessoas. Para quem não quer, não adianta ficar discutindo. Isso é jogar pérolas aos porcos. Perca o seu tempo. Não é nem... na verdade, eu não posso nem dizer perdendo o meu tempo. Estou ganhando o meu tempo quando eu estou falando sobre isso com quem quer me ouvir falar sobre isso. Não adianta perder o tempo. Aí é perder tempo com quem não quer. Aí é jogar pérolas aos porcos. As pérolas são as nossas palavras. Pedir e dar-se-vos-á. Eu vou ser agora bem rapidinho, passando, se alguém quiser depois perguntar alguma coisa, né? Pedir e dar-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abre. Claro, desde que isso tenha fundamento. Não vão pedir, ai, Senhor, eu quero ganhar na loteria esse final de semana, me ajuda. Poxa, se não está na minha programação, e se tiver, basta eu ir lá com um cartão, eu vou ganhar. A gente viu tantos casos. Em outro, eu posso estar gastando R$1.000 toda semana e não ganhar nada. Ainda estou perdendo mais, além de precisar, e o pouco que eu tenho, ainda estou gastando com aquilo. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que vos pedirem. Com fé. É importante saber pedir. Então, que tenha fundamento e que seja com fé. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, isso mesmo fazeis a vós a eles. Mesmo fazeis vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Fazer ao próximo o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. O próximo fizesse para nós. Aí estão toda a lei e todos os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. As ambições desmedidas, né? Vícios, os desregramentos da vida. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Gente, às vezes a gente vê aquelas pessoas com aquele sorriso assim, meio cínico, né? E a gente se abre, né? E outro, aquele carangudo sempre, né? Cada caso é um caso. Então, a gente tem que aprender a conhecer as pessoas e para que possamos nos acautelar para com estas. Porque nem todos nós veremos mais adiante, Senhor, Senhor, entrarão. Né? Pelos frutos os conhecereis, e toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não há como uma árvore boa produzir maus frutos, e não há como uma árvore que produz maus frutos produzir bons frutos. Não há como. Tá? Então, é pelos frutos, é pelas vossas obras que sereis reconhecidos. É pelas nossas obras. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a gente vê, às vezes, nos programas de televisão, eu acho às vezes até uma piada em muitos casos. Mas fica o Senhor, 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 né? Então, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade? É aquela questão. Lembra da palestra do grande julgamento? Quando vier o Filho do Homem, não? Então, você pediu um copo d'água, água foi dado. Que quando foi que lhe viram com fome, lhe demos de comer, nu e lhe vestimos, né? Esteve preso e o visitamos, esteve enfermo e o assistimos. Então, em verdade, por verdade, vos digo que cada vez que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que o fizeste. Né? Então, aquele que faz a vontade do meu Pai.
Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Temos. Nenhum passarinho cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Não temeis, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Não caiu um fio da cabelo, não caiu uma folha da árvore sem que o Pai o saiba, sem que o Pai o queira. Quem quer que tenha dado, nem que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vinde a mim, todos vós que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembram da palestra da Nete Guimarães? Eu fiz um dia um resumo também dessa palestra. É cientificamente comprovado, é fato isso, tá? Quando a gente se entrega a Jesus, tá? Realmente o jugo dele é suave e o fardo é leve. De toda palavra ociosa que os homens disserem, onde prestar contas no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. É como Jesus disse também naquela passagem. Não importa o que entra pela boca, mas sim o que sai, porque o que sai é o que procede do coração, e é disso que o coração está cheio. Só falando, terminando agora, Mateus. Aquele que se tornar humilde como um menino será o maior no reino dos céus. A importância da humildade. Não é se tornar um menino, uma criança. O que acontece com uma criança? A criança, quando ela confia no pai e na mãe. Então, ela dá a mão ao pai, dá a mão à mãe e se deixa conduzir. Vai cegamente, se deixa conduzir, porque ela confia no pai e na mãe. Tá? É isso que Jesus está dizendo. Confias em Deus, estende a tua mão. A mão de Deus está estendida para ti, estende a tua mão para Ele. Confia. É isso que uma das coisas que nós perdemos e muito nos nossos dias atuais. A confiar em Deus. As pessoas, por quê? Porque, mas porque eu oro toda noite, toda manhã, eu tenho tanta fé, eu vou na igreja toda semana, né? E coisa e tal. Aí, de repente, acontece alguma coisa, já ficam que nem barata falando, mas por quê? Por que Deus fez isso comigo? Por que culpar a Deus? Falta de confiança em Deus. Como diz o Divaldo, o homem dos dias atuais perdeu o endereço de Deus. Nós devemos voltar a aprender a confiar em Deus incondicionalmente. Deus sabe o que faz e nós, muitas vezes, nem sabemos o que pensamos. Assim também não é da vontade do vosso Pai que um só desses pequeninos se perca. Em verdade vos digo, nenhuma alma se perderá. Conhecerás a verdade vos libertará. Ninguém será perdido, ninguém estará perdido, ninguém, absolutamente ninguém, zero. Não queirais ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. O que aproveitaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Ao final, para chegar junto, então encerrar, olha como tem ainda, vejam. Mesmo abstraindo as ministradas de forma indireta, aí está um elenco das mais notáveis regras de conduta jamais outorgadas à humanidade. Todas podem resumir-se numa só. Jesus, Mateus 16, 27. Cada um receberá segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Chico Xavier, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Quando uma centésima parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo o mal. Sim.
As perguntas, se alguém tiver alguma para fazer, vai ter que fazer depois da prece aqui fora. Senhor Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nosso mestre. Muito obrigado, Senhor, por ter permitido que pudéssemos estar aqui reunidos em Teu nome para mais esta noite de aprendizado. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por todo o amor que tens por nós, por todos os ensinamentos que nos têm sido ministrados, por tudo que fizestes, fazes e farás por nós, pois que é muito mais do que nós merecemos. Muito obrigado, Senhor. E humildemente nós te pedimos que, se for da tua vontade, Senhor, abençoe-nos a todos que aqui nos encontramos, encarnados, dando-nos muita luz, paz de espírito, energia positiva, saúde e entendimento. Também vos pedimos pelos nossos parentes, amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, por todos que se encontram enfermos, encarcerados, aflitos e muito em especial por todos que se suicidaram. Enfim, nós te pedimos por tudo e por todos. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigada, Carlos. Antes de a gente fazer o passo, eu só vou pedir para